pessoal, nós vamos dar início ao nosso podcast com a participação especial da enfermeira Thalita. Ela é coordenadora do Centro Estadual de Atenção Especializado, CEAI, e nós, alunos do curso técnico de enfermagem, da primeira turma da Escola Estadual Carlos Luz. Meu nome é Mirielle. Meu Ana Paula. Meu é Alicia. Sobre a orientação da professora e supervisora Jennifer Catherine, nós vamos falar sobre o encerramento do Outubro Rosa. Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. Eu, como já fui apresentada, enfermeira, e me formei em 2006 e tenho uma carreira aí na saúde da mulher e da criança. Vamos começar a primeira pergunta, que é: o que é o CEAI? É um grupo, é uma clínica, é um órgão da prefeitura? Então, o CEAI é o Centro Estadual de Atenção Especializada. Então, nós somos um centro de referência, um programa do Estado, mas nós somos geridos pelo município de Governador Valadares. Então, todos os servidores que trabalham no CEAI, nós somos funcionários da prefeitura, mas quem custeia o serviço é o Estado, tá? E nós somos um centro de saúde de atenção secundária. Então, nós somos um centro de especialidades, né? O paciente, ele chega na unidade de saúde, se ele precisar de um atendimento especializado, ele vai para atenção secundária. Ok. E qual é a área de abrangência do atendimento da CEAI? Ele é regional, municipal, pertence ao hospital? Como é que funciona? O CEAI, ele vai atender Valadares e a microrregião de Valadares, que aí vai compreender aí mais 23 municípios da região. Bastante município. E é só ele, o Thalita, que tem? O CEAI é só ele que abrange esse caso de câncer? Que é referência. Então, assim, os municípios da macro-região, às vezes eles ficam doidos querendo atendimento, porque às vezes é desassistido em algum outro município. Mas é uma questão de pactuação e então são os municípios da micro-região que têm essa referência, né? Para o diagnóstico do câncer de mama, o CEAI também vai atender o diagnóstico do colo de útero, do câncer de colo de útero, gestação de alto risco, pediatria de alto risco e a urologia também na propedêutica do câncer de próstata e de pênis. Ok. E quais são os serviços ofertados no CEAI? Isso, então assim, a porta de entrada desse paciente é a unidade de saúde, né? Então, a própria unidade de saúde, no caso da gestação de alto risco, por exemplo, ela já precisa estar atenta, às vezes uma gestante que já é hipertensa, que já é diabética, ela é critério para fazer um pré-natal de alto risco. Então, ela é encaminhada ao CEAI. Se eu tenho algum paciente com alguma alteração de exame da mama, por exemplo, ela também vai ter algum critério para ser atendido na atenção especializada. Então, a porta de entrada do paciente é a atenção primária. A atenção primária, ela conhece o protocolo de critérios do CEAI. Então, uma vez ela identificando que esse paciente deve ser encaminhado, ela faz um encaminhamento que pode ser realizado pelo médico ou pelo enfermeiro. O CEAI recebe esse encaminhamento. Uma vez atestando que esse paciente ele é critério, a gente vai devolver com o agendamento. Então, o paciente ele já chega lá no CEAI para ser atendido, tá? E lá ele é atendido por uma equipe multidisciplinar, além do atendimento médico, tá? E lá vocês também têm uma agenda, né, que marca o próximo. E acontece também de não aparecer, né, o paciente não ir. Então, o índice de absenteísmo às vezes tem sido bem alto, principalmente Valadares, né? Então, assim, nublou, a gente tem um alto índice de absenteísmo, e isso é ruim, né? Porque ocupa uma vaga da agenda, a gente conta que esse paciente ele está indo, deixa de colocar uma outra pessoa, e aí às vezes acaba não indo, né? A gente sabe que às vezes pode acontecer algum imprevisto, mas o índice, principalmente na gestação de alto risco, pediatria, tem um índice um pouquinho alto do absenteísmo. E pelo fato de vocês terem também um vínculo com o posto de saúde, pode acontecer também de pedir, de ir atrás do paciente, né? Isso aí é ótimo. Esse vínculo com a atenção primária, até dos municípios de abrangência do CEAI, é extremamente importante, porque o paciente troca muito de telefone, então às vezes a gente tenta entrar em contato, não consegue achar. E aí quem vai nos ajudar, né, é a atenção primária. É importante a gente frisar aqui que uma vez que esse paciente ele foi para o CA, ele não deixa de ser atenção primária.
Atendimento do CEAI é conjunto com a atenção primária, então é uma parceria. A gente precisa deles também. Ok, e quanto tempo tem que ela pode perder essa vaga? Tipo, na frequência que ela não vá? Então, a gente não é ruim. Uma vez esse paciente, né, a atenção primária, ela identifica que esse paciente faltou, ela aciona e pede um novo agendamento. E aí a gente pede colaboração, fala a questão da agenda. A agenda do pré-natal de alto risco é uma agenda também muito difícil, bem tumultuada, assim como a mastologia, né? Então a gente tenta pedir essa parceria para conseguir ao menos desmarcar em tempo hábil. Né? Mas a gente não tem punição, não. Nada. E quais são as pessoas que a CA atende? Qualquer tipo de pessoa pode ser atendida, procurar os serviços ofertados? Então, o CA ele vai ser referência para o pré-natal de alto risco, na propedêutica do câncer de mama, do câncer de colo de útero, pediatria de alto risco e a propedêutica do câncer de próstata e de pênis. Então, a gente tem um protocolo de critérios de atendimento. Então, não é todo mundo que vai para o CA, só quem tem critérios. Essa articulação ela é feita com atenção primária. As únicas exceções que a gente tem do paciente ir direto ao CEAI é na pediatria, porque nosso principal público são as crianças egressas da UTI neonatal. Então, às vezes, recebe alta lá da UTI neo, os pais já recebem encaminhamento para o CEAI, como está lá perto do regional, né? Ele já passa lá no CEAI. Então, nesse caso, a gente já recolhe toda a documentação, tudo que a gente precisa. Se a enfermagem ela está disponível naquele momento, ela já faz o agendamento. Se não, depois a gente dá o retorno dessa consulta para os pais. O exame de mamografia também, se tem alguma alteração, né, que é o BIRADS 4 e 5, que tem uma maior suspeição, esse exame não é liberado para o paciente buscar. Então, o próprio CEAI já recebe esse exame alterado e já tenta entrar em contato com o paciente, já agendando essa consulta com o especialista. Né? Então, tem alguns casos que não tem essa articulação com a atenção primária, mas nos demais é articulado com a atenção primária. O paciente precisa ir na unidade de saúde para que a unidade de saúde faça o encaminhamento para o CEA. Thalita, no seu ver, a incidência cresceu muito com o câncer de mama, de próstata, ao seu ver, cresceu muito? Então, eu falo que às vezes a gente fica apavorada, né? Porque os casos urgentes acabam aparecendo lá para mim, para a gente tentar alguma articulação, urgência em cirurgia, urgência em atendimento no neo, né? E às vezes o que mais nos assusta é a idade, né? Então, tem casos lá e assim, é frequente de mulheres de 27 anos, de 24 anos, acho que 24 foi a mais jovem que já passou, né, que eu tive conhecimento, 30 anos, 32 anos, e às vezes ficou assim, uma situação que normalmente no mês aí a gente faz uma média de 40 biópsias de mama, dessas 40, 30 serem positivas, né? Então assim, já estava mais de 90% dos casos só chegando resultado positivo, então isso dá uma angústia muito grande, né? E aí acende uma luzinha aqui na gente, né? Falei, gente do céu. E aí quando chegava uma idade, falei, nossa, mais nova do que eu. Ou então, às vezes, uma de 56 anos, falei, nossa, podia ser minha mãe, né? E não está relacionado só com genética, né, Thalita? Pode ser alimentação, né? Isso, de forma obesidade. Alguma. Hoje, o câncer, ele não é só a genética, né? Quem já tem casos na família tem que ficar mais atento ainda. Mas com o mundo doido que a gente tem hoje, excesso de trabalho, alimentação fácil, industrializada, o sedentarismo, né? Esses estão virando pontos, assim, fortíssimos, né? E a gente fala que o INCA, ele está aí na expectativa de mais de 70 mil novos casos, mas 17% podem ser evitados só com os hábitos saudáveis de vida, né? Então, é importante a gente pensar nisso. E já que o CEAI é um centro, né, de referência que atua no procedimento do câncer de mama, nos fale um pouco de como que a mulher pode perceber
anormalidade, né, nela. Isso. Então, vamos frisar, né, para essas mulheres a importância delas conhecerem o seu corpo. Eu falo assim, não vou falar só das mulheres, não, que saúde é para todo mundo, né? Então, a gente deve conhecer o nosso corpo em qualquer fase da vida. Antes vinha em campanhas a palavrinha de autoexame, que deveria ser feito depois, 7 dias depois da menstruação, né? E hoje já não está sendo utilizado isso mais. Primeiro que exame a gente remete a diagnóstico. E se tocar, a gente não vai ter nenhum diagnóstico, né? A gente vai conhecer o nosso corpo. Então, hoje a gente fala em autoconhecimento. Então, essa mulher, em todo o período dela, antes da menstruação, durante a menstruação, pós-menstruação, deve se tocar. Porque uma vez ela conhecendo esse corpo dela, né, ela vai conseguir identificar quando tiver alguma alteração. Né? Então, se ela sentir um carocinho, pensar se esse carocinho ele é fixo, o tamanho dele, né? Tem outros sinais, outras características nessa mama de saída de secreção. Tirei o sutiã, notei que tem uma secreção ali, seja ela sanguinolenta ou seja ela cristalina. Às vezes um mamilo invertendo, tá diferente da outra mama, né? Tô sentindo um carocinho maior. Então, tudo isso são sinais e alerta que ela deve procurar uma ajuda, né, de um profissional da saúde. Porque esse exame é feito muito no posto de saúde, né, Papa Nicolau, e ali naquele momento é feito o procedimento também que enfermeiro, o médico faz também, né, para os profissionais de saúde, gente, tem que validar, tem que saber fazer esse exame físico, ter esse olhar para a mulher, né? Tem alguns exames de imagem que às vezes não acusa, né? A gente fala que exame de imagem, ela depende muito de quem faz, né? Do médico que faz. Então, às vezes, ele pode não ver e, às vezes, um profissional de saúde, né? Identificar essa alteração e aí ser o pontapé inicial para isso, né? Uhum. É importante a gente falar, né? Tem uma estatística muito importante que 80% dos nódulos quem descobre é a própria mulher, né? E se for em fase inicial, precoce, né, hoje a gente já tem aí mais de 90% de chance de cura para essa mulher, né? E com a medicina, o avanço da medicina, se descoberto inicialmente, não precisa de um tratamento tão radical, né? Às vezes nem se inicia por uma mastectomia, às vezes faz uma cirurgia conservadora, mas desde que seja em estágio inicial. E vem a rotina de se examinar, né? Naquele No momento, autocuidado, banho. Isso, no banho, na hora de dormir, né? Tem gente que às vezes gosta de colocar uma roupinha de dormir mais soltinha, não gosta de usar sutiã, então deitado também é uma boa posição para poder se tocar. E esse momento da menstruação, Thalita, por que depois, antes, ajuda a perceber? Porque assim, durante o período menstrual, as nossas glândulas mamárias, elas estão mais inchadas, né? Então, às vezes, aquela mulher que vai se tocar só no período menstrual, ela vai achar que ela tem alguma coisa. Porque a mama tá mais inchada, a mama tá mais dolorida, né? Às vezes, essas glândulas, elas são palpáveis e aí acaba, né, achando que é alguma coisa. Então, por isso que a gente tem que conhecer o nosso corpo em todo o processo, né? Pra gente conseguir identificar onde que tá diferente. Entendi. E como funciona o serviço do SUS na complementação, né? Como, dos exames, diagnóstico de câncer, como é que Então, o eles CEAI, ajudam? ele vai ofertar todos esses exames até chegar no diagnóstico final do câncer de mama. É importante a gente falar aqui que só o exame das mamas clínico, só a mamografia ou só o ultrassom, ele não vai me dar diagnóstico de câncer, tá? Ele me dá a suspeita, é tudo uma complementação. Quem dá o diagnóstico de câncer é a biópsia de mama, tá? Então, o CA, ele vai ofertar a mamografia. Uma vez que o paciente ele entra no serviço, o CA oferta o ultrassom de mama e oferta também a biópsia de mama, tá? Até que se chegue no diagnóstico final. Tendo o diagnóstico, a médica vai avaliar, né, qual deve ser o tratamento inicial. Se ela primeiro passa por uma cirurgia ou se primeiro vai para quimioterapia ou radioterapia e após a químio
o procedimento cirúrgico. Então, tudo é uma avaliação. São as próprias mastologistas do CEAI que operam as pacientes. Então, tem todo um acompanhamento dessa paciente, desde o diagnóstico até o final da vida dela. Geralmente, no tratamento da químio, tem necessidade de fazer essa cirurgia? Às vezes, sim. Porque o objetivo da químio é reduzir o tumor, né? Uma vez que ele reduz, aí essa paciente ela pode ser submetida à cirurgia. Ok. Depende de vários fatores. Depende do tamanho do tumor, do tipo do tumor, se tem comprometimento axilar. São vários fatores que elas têm que avaliar para saber qual o melhor tratamento no início. E por fim, qual a importância do Outubro Rosa, Novembro Azul, né, para a saúde da mulher e do homem, né, também, e que o INCA, né, ele coloca na expectativa de novos casos na mortalidade no Brasil? Se cuidar, né, gente? Quando a gente pensa em Outubro Rosa, em Novembro Azul, acho que a principal luzinha que tem que acender pra gente é do nosso autocuidado, né? Verdade. O homem, às vezes, ele é preconceituoso, né, em relação a exame de próstata. A mulher tem medo da mamografia, porque vai doer, ou com medo de descobrir alguma coisa, né? E a importância da gente falar em diagnóstico precoce, né? Hoje a gente consegue um alto índice de cura desde que ele seja feito em estágio inicial. Né? Então, essas campanhas são importantes para a gente lembrar do nosso autocuidado. Mas lembrar que mamografia, exame de PSA, isso é o ano inteiro. A gente não tem que esperar chegar o mês para a gente fazer, não. Verdade. Isso é rotina, né? Tem que fazer sempre. Isso. Ô, Thalita, você quer deixar alguma mensagem para os homens, para as mulheres, sobre a questão do tratamento, né? Então, para as mulheres principalmente, né, eu quero lembrar que as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, elas estão na faixa etária de rastreio. Então, essas mulheres podem solicitar no momento que elas forem na unidade de saúde o agendamento da sua mamografia, tá? Esse rastreio ele deve ser feito anual. As mulheres que são fora da faixa, elas também podem fazer, mas elas precisam de uma avaliação médica antes. Essa requisição de mamografia, ela precisa estar assinada pelo médico, tá? Mas nada impede que essa paciente faça a mamografia pelo SUS antes dessa faixa etária de rastreio, tá? Temos mamografia o ano inteiro, então não tem que esperar chegar outubro para pensar em fazer o exame, não, né? E lembrar que o diagnóstico de um câncer tardio, um tratamento mais radical, ele dói muito mais do que esse rastreio que a gente faz, né? Então é super importante isso. Os homens também precisam se cuidar, validar alguns sintomas, não ir empurrando com a barriga e só procurar no momento que já perdeu a mão, né? Vamos dizer assim. Então, Thalita, nós queremos agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, eu e meus colegas, né, o pessoal do curso, a professora Jennifer. Nós estamos agradecidos pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço, meninas, o convite. Obrigada. Obrigada.